Bom dia para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Na semana passada, a gente fez um exercício de valendo nota, né? Valendo meio ponto, sobre vetores. Nosso primeiro exercício, assim, mais difícil, desafiador. E eu acho que vocês se saíram bastante bem. É legal ter, às vezes, assim, um exercício desafiador para a gente, né? 2/3 da turma fizeram. Ah, Claro que a gente gostaria que todo mundo tivesse feito o exercício, enfim, dava para fazer, mas não era tão fácil, né? Assim como a gente vai encontrar na vida profissional da gente. E mas o que eu gostei é que bastante gente entregou, bastante gente acertou e vários que entregaram e não estava funcionando perfeitamente, estavam com a lógica muito boa. E faltavam alguns pequenos detalhes. Às vezes, alguns detalhes que nem eram de lógica, eram detalhes de sintaxe, do tipo, primeiro parâmetro do for, fazer uma atribuição, coisas assim. Então, isso foi, embora, né, essas pessoas não tenham tirado o meio ponto inteiro, mas isso foi um bom sinal, porque a questão da sintaxe é uma questão que a gente corrige bem rápido, né? Ao contrário da lógica, que é um pouquinho mais difícil de ser trabalhado. Hoje a gente tem alguns exercícios um pouco mais simples, inclusive, do que da semana passada. A professora Ângela tirou alguns exercícios, mas da lista passada, que foram considerados um pouquinho difíceis, o da união e da intersecção, por exemplo, e eles já assumiram, tá? Mas eu não tirei os enunciados, não, tá? Continua no Canvas Arquivos. Então, hoje a gente tem a nova lista para esses assuntos novos, que eu vou ver aqui, que são, além de vetores, o mesmo da semana passada, matrizes e strings, tá? E daí tem basicamente os mesmos exercícios, exceto dois que eram exercícios bem difíceis, um de união e intersecção de valores, né? Não sei se vocês viram os enunciados. Se vocês quiserem, a gente até faz, eu até faço para vocês, enfim, mas eles saíram da lista, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. A gente vai fazer alguns exercícios juntos, sendo que o primeiro eu vou já fazer para vocês, que é o exercício da semana passada, porque ah, 2/3 entregaram, né? Mas assim, mais ou menos metade das pessoas não fizeram, tá? Não fizeram de forma completa ou correta, tá bom? Então vamos colocar o enunciado dele aqui, ó. Vamos rever o enunciado. Para quem fez também, ah, uma coisa que é importante, e que eu sei que muitos já fizeram Python, sei lá, no semestre passado, mas isso aí não tem, enfim, não vai influenciar, é que ao longo do tempo, ao longo de 2 anos, mais ou menos, a gente vai desenvolvendo, além de desenvolver nossa lógica, desenvolver o nosso raciocínio, nossa capacidade de programação, a gente vai desenvolver também um estilo de programação. Isso é uma coisa que vai sendo adquirida e que vocês vão fazendo escolhas. E o que eu quero fazer enfim, fazer junto com vocês e comentando algumas coisas. Algumas eu já comentei no próprio exercício de vocês, né? Eu não sei se, mesmo quem tirou meio, acho que só um que eu não comentei, que eu achei que não tinha nada fazer observação. Os demais eu sempre fiz alguma observação, tá bom? De coisas que poderiam ser feitas diferentes. Isso não quer dizer que deveriam ser feitas diferentes, tá bom? Só poderiam ser feitas. Como vocês sabem, ah, quando a gente fala de programas, né, e algoritmos, né, qual que é a definição do algoritmo? Então, é um conjunto de passos computacionais bem detalhados que transformam dados de entrada em dados de saída. Então, a gente sempre tem dados de entrada,
por exemplo, as matrizes, os vetores, as strings, vai ter um processamento e vai ter uma saída, que vai imprimir, vai transformar os dados, vai descobrir coisas, do tipo, descobrir quem é o maior, o menor, coisas assim. Essa definição de algoritmos é chamada de definição caixa preta. Por quê? Porque ela esconde como você fez, como você implementou os detalhes. E diria para vocês, o seu algoritmo está correto quando faz as transformações de forma correta, ou seja, imprime a saída esperada, beleza? A partir de estruturas de dados, a gente vai, além desse critério de fazer correto, a gente vai colocar um critério de fazer eficiente também, tá? E eu tenho certeza que vocês já pensam nisso, né? E a gente vai, enfim, fazer juntos, então, para gente ver algumas possibilidades. Daí eu vou comentando, tá bom? Então vamos lá. Porque vocês já têm o estilo de vocês, vocês já veem o estilo da Ângela, daí vocês veem mais ou menos como é que eu programo. Vou programar meio assim, tipo, na hora, assim, tá? Sem pensar muito, mas enfim, mas para ter essa conversa com vocês. Bom, vamos fazer esse exercício da semana passada. Vamos relembrar. Então, o enunciado, deixa eu ver, tá na tela, tá? Então, ó, escreva um programa que leia e armazene em dois vetores distintos, usando equivalência de índices, o RA do aluno e a sua nota, encerrando a entrada de dados quando o vetor estiver completo, 30 alunos, ou quando for digitado um RA igual a zero. Ou seja, é, a gente vai ter dois vetores de até 30 posições e num a gente vai colocar o RA e a nota. O RA da posição 1 equivale à nota da posição 1 e assim por diante. Em seguida, imprima RA e média do aluno que obteve a maior média da sala. Lembrem que um dos vetores é o vetor nota ou média, como vocês preferirem. A gente vai ter que descobrir o maior valor desse vetor, imprimi-lo e saber o equivalente no vetor de RA. Observe o exemplo, vetor RA, aí tem um vetor, e um vetor de notas. O vetor RA é um vetor de ints, é um vetor de inteiros, e o vetor de notas é um vetor de reais, é um vetor de floats. Olhando o vetor de notas, cadê meu mouse? Tá aqui. A gente observa qual é a maior nota aqui do vetor. A maior nota é 9,5. Está aqui na posição 4. Portanto, a pessoa que tirou a maior nota é essa aqui, cujo RA também está na posição 4 do vetor de RAs. Então, esse é o RA da pessoa e essa é a nota da pessoa que a gente vai imprimir, que é a maior nota encontrada. Daí a saída impressa tinha, enfim, era para imprimir os dois vetores, saída, vetor de RA, imprimiu o vetor de RAs, vetor de notas, imprimiu o vetor de notas e o maior, o aluno de RA 78 obteve a maior nota da sala, 9,5. Beleza? Uma observação que tinha no enunciado é, em caso de repetição de notas, por exemplo, dois alunos com nota 9,5, escolher qualquer um deles. Beleza? Então, a primeira coisa, antes de passar a bola para vocês, vou vou compartilhar com vocês. Cadê? Deixa eu ver se foi. Não. Deixa eu tentar de novo aqui. Não, de novo. Vou sair aqui, tá? Às vezes dá esse bug. Se eu sair do Teams, normalmente dá certo. Vou entrar de novo. Eu continuo com... Eu não tô sem ver, mas eu continuo com o microfone, que eu uso o microfone do celular.
Eu acho mais tranquilo trabalhar. Não está compartilhando o dev. Não creio. Mais uma vez. Deixa eu abrir ou fechar o dev, vai. Abrir de novo. Tentar compartilhar. Pô. O que eu vou fazer? Já sei. Vai dar um pouquinho mais de trabalho para mim, mas enfim. Como não tá rolando, vocês estão vendo, né? Acho que até vocês estão vendo que tá piscando aí uma imagem diferente. Quando eu compartilho, ele não aparece. Eu vou fazer o programa no Word. Que é o que temos para hoje. Deixa eu ver se compartilha. O Word compartilhou. Bom, vou fazer o programa no Word, daí vocês façam num compilador, tá? Daí eu colo aqui e, enfim. Daí vocês me ajudam também se tiver algum erro de sintaxe e tal, tá? Mas daí eu copio e colo no compilador, que tá aqui aberto na outra janela. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, só que ele vai ficar tudo preto, né? Não vai ficar com as cores do C. Beleza? Primeiro que a gente faz normalmente é só alguém coloca aqui no chat para mim se vocês estão conseguindo acompanhar aqui. Está saindo o som e a imagem do Word. Coloca um OK para mim no chat, só para eu saber. Que como piscou um monte, deu vários bugs lá. Só para eu ter certeza. Beleza, joia. Obrigado. Tá digitando. Bom, depois eu vejo. Então, primeira coisa que a gente coloca são as diretivas para o pré-processador, como a gente sabe. Dentre as diretivas que começam com esse hashtag, tem as bibliotecas, legal? A gente vai se acostumar, enquanto eu vou falando, eu vou fazendo algumas observações, né? Enfim, tem várias bibliotecas do C++ que não terminam por H, e várias bibliotecas do C puro que terminam com H. Tipo, include biblioteca.h, beleza? Aí você sabe que é a biblioteca do C padrão. Nesse caso aqui, como não tem iostream.h, você sabe que é a biblioteca do C++. Joia? Outras diretivas que a gente inclui são, por exemplo, de define, tá? Então, se você coloca um define, é diretiva para o pré-processador. Ele não vai nem para o compilador. Então, o compilador já pega esses arquivos de biblioteca, por exemplo, prontos. De boa? Bom, vou ter que corrigir várias vezes que ele vai arrumar. Vai colocar maiúscula na primeira. O namespace que a gente vai usar é o namespace padrão, o espaço de nomes, então, tipo, nomes de funções, beleza? Daí, se tivesse variáveis globais, a gente colocaria aqui também antes da main, beleza? Por enquanto, a gente está usando só variáveis locais, ou seja, variáveis dentro das funções. E uma função, a main é uma função,
Legal, é a função principal, é por onde começa a execução do nosso programa, beleza? Então, mas a gente poderia ter outras funções também. As variáveis que a gente declarar aqui dentro da main são variáveis locais a main, são variáveis só da função principal. Bom, a gente vai precisar de algumas variáveis. Por exemplo, como a gente vai trabalhar com um vetor, uma das coisas que a gente vai precisar é de um índice i, por exemplo. Depois, se a gente precisar de mais variáveis, a gente volta aqui e declara, tá? Eu vou precisar do maior, uma variável para guardar o maior RA, parênteses. Eu estou colocando essa estratégia, que foi a estratégia que quase todos vocês usaram, de ter uma variável para guardar o maior RA e a maior nota. Beleza? Vou usar a mesma estratégia. Poderia também usar só uma variável para guardar o índice do maior. Tipo, quando você achasse a maior nota, em vez de você guardar o valor da nota, você ia guardar o índice do vetor. E daí você ia pegar lá no vetor de RAs e conseguir pegar o RA desse sujeito. Beleza? Você usaria uma variável a menos, mas isso não é importante. Então, eu vou seguir enfim, a solução de vocês. Lembrando que uma variável inteira, por exemplo, equivale a 4 bytes. Então, 4 bytes não é muito importante, então eu nem vou me importar com isso e vou seguir a estratégia de vocês, tá bom? E vou usar, portanto, duas variáveis. Uma para maior RA, que é esse MRA, e depois eu vou usar uma para maior nota. Vou ter também o vetor de RAs, de 30 posições. Vou ter algumas variáveis float, como, por exemplo, o nosso vetor de notas, de 30 posições, e uma variável para eu armazenar maior nota. Beleza? Vou inicializá-la com um valor que a gente costuma, às vezes, chamar de menos infinito. É um valor pequeno que não vai estar no domínio das notas, ou seja, ninguém vai ter essa nota. Muita gente inicializou com 0. Eu recomendaria inicializar com uma nota que não fizesse parte do escopo, tipo -1. Por quê? Porque às vezes a maior nota poderia ser 0 também. Você poderia não trocar a nota. Fala assim, não, a nota é a mesma, né? Tipo 0 e 0, então eu não vou anotar essa nota. De boa? Então, o melhor é, quando a gente for achar o mínimo, inicializar com o que a gente chama de mais infinito, e quando for achar o máximo, tipo a maior nota, com menos infinito. Isso significa o quê? Que é sempre um número menor do que qualquer um que vai estar no escopo. Podia ser, por exemplo, menos 99.999, tá bom? Como -1 já é uma nota não válida, né? As notas são maiores ou iguais a 0, já cumpre o papel dela. Uma outra coisa para quem quiser ter mensagens com acentuação, tal, em português, a gente pode setar o local para português. De boa? Bom, como a gente sabe, normalmente os nossos algoritmos eles podem ser divididos em 3 partes. Uma parte de entrada de dados, processamento e saída de dados. A gente até pode misturar essas partes, mas é legal que a gente comece com isso, né? Entrada de dados. Então, vamos lá. Para começar isso aí, vou colocar uma mensagem aqui. Ups. Foi. Tipo, digite os dados. Bom, daí eu vou preencher o vetor, concordam?
o vetor tem 30 posições. Quantos dados eu vou ler? 30? Nem sempre, porque às vezes o cara vai digitar um RA0 e eu vou parar no meio. Bom, então tenho duas possibilidades, beleza? Duas estratégias, elas são equivalentes. Eu posso fazer um for de 30, só que se o cara digitar RA igual a 0, tem que cair fora do for, ou seja, dar um break, né? Sair do loop. Tá? A maior parte de vocês adotou essa estratégia. Só para a gente ver como ficaria uma outra solução, eu vou usar uma outra técnica, beleza? Vou usar um outro comando. Eu vou usar do. Então, eu vou supor assim. Então, ao invés de eu supor, olha, eu vou ter 30 notas, mas pode ter exceção, né, do cara digitar R igual a 0, eu vou usar uma outra estratégia, beleza? Eu vou usar a estratégia do não sei quantas notas a pessoa vai digitar. Só sei que é no máximo 30. De boa? Então, ao invés de usar um for, eu vou usar um do. Do, como a gente sabe, é um comando de repetição que normalmente a gente usa para quando a gente não sabe quantas vezes a gente vai fazer o loop. Não sabe quantos dados vão ser digitados. Só para ficar um pouquinho diferente, tá? Então, vou lá uma linha, vou pedir RA e nota. Vou colocar I. Tipo, do usuário 0, depois do usuário 1, depois do usuário 2, depois do usuário 3 e assim por diante. Tá? E vou ler as notas. CIN. Aí eu vou ler o RA. CIN. RA. E para que o RA aí já comece legal, né? Comece da posição 0. Lá, quando eu declarei o I, eu vou inicializar o I com 0. Ó, dê uma olhada aqui em cima. Deixa eu ver se ficou aqui na tela de vocês. Ficou, tá? Inicializei o I com 0. Beleza? E daí, quando eu usar aqui, eu começo com a posição 0 do vetor de RA e a posição 0 do vetor de notas. De boa? Então, eu leio RA0 e notas 0. Bom, podia fazer num loop separado, mas eu já vi que muitos de vocês, já enquanto estão lendo a nota, já estão vendo se ela é menor, tá? Essa é uma boa solução. Eu vou usar também, tá? Eu normalmente faço assim também. Então, já vou testar. If notas I. Se a nota que a gente acabou... Se a nota que a gente acabou de ler já é a maior nota de todas, tipo, é maior do que a nota maior, tem uma coisa que muita gente não colocou, tá? Mas às vezes o cara coloca RA0 e nota 1000, por exemplo. Só que RA0 não conta, tá bom? Porque RA0 é só um sinalizador, a gente chama de flag, uma flag para dizer que os dados acabaram. Então, uma boa prática seria colocar E, RA, I, diferente de 0. Beleza? Então, eu só vou aceitar aquela nota lá, né? Se o RA for diferente de 0. Senão, se o cara digitar RA0 nota 1000, eu vou falar, a maior nota é 1000 do RA0, né? Beleza? Tá. Mas eu não descontei nada de quem não fez isso, não. Só, tipo, como a gente falou. Só que, enfim, para ver.
uma outra forma, para a gente discutir isso aí. Então, se eu achei uma nota maior do que a maior nota, que é essa nota em letra maiúscula, eu vou atualizar a maior nota. Nota recebe notas I. Foi a nota que a gente acabou de ler, que é a maior. E o RA, que é o maior RA, ou RA da maior nota, vai receber o RA índice I. Como a gente falou, daria também para anotar só o valor do I. Tipo, maior recebe I. E daí, quando a gente quisesse ver de novo a nota, o RA, era só pegar notas I, RA, I. Mas é uma variável a mais, como a gente falou, de boa, tá? Então, eu vou usar essa estratégia de vocês. Bom, aí eu vou colocar um I++, para da próxima vez fechar o do. Fechar o do. E fazer isso enquanto I menor que 30 e RA diferente de 0. Por que eu coloquei RAI-1? Porque aqui a gente acabou de incrementar o I, tá? Então o RA que eu me refiro é o anterior. Boa? Quando a gente for usar esse tipo de técnica, assim, né? Que não o for, eu sei que o for é mais simples, tá? Tanto que quase todo mundo usou. Só quis colocar outra para a gente ver as nuances, né? As diferenças que a gente faria na programação. Então, nesse caso, quando eu estou incrementando o I dentro do loop, aqui ele ficou maiúsculo, mas é o corretor, tá? Quando a gente está fazendo dentro do loop, a gente às vezes tem que fazer uma correção do tipo, como eu sempre incrementei o I, quando eu sair do loop, eu tenho que decrementar. Porque ele... Oh, caramba. Porque ele sempre vai sair com um número a mais. De boa? Tá. Esse é o detalhe. Sir, Oi? peraí, eu não entendi essa questão do I-1 na RA. Tá. Tipo assim, suponha que aqui, ó, eu fui lá, eu tô preenchendo o 4, a posição 4 do vetor. Daí o I vale 4, ó, eu falo lá, ó, digite o RA e a nota. Aí o cara digita, eu coloco no RA índice 4 e notas índice 4, beleza? Aí eu incremento, ó, o I vai para 5. O que o cara acabou de digitar é o índice 4. O I++ é só porque eu estou preparando para o próximo, tá bom? Então, eu vou testar se o RA que o cara digitou, que é o 4 ainda, foi antes de eu incrementar, se ele que era 0, tá? Porque eu já estou no 5. O 5 ainda nem foi digitado. Ah, como se ele tivesse um à frente, né? Isso, como se tivesse um à frente. Uma outra possibilidade também seria ter inicializado com I igual a -1 e feito o I++ aqui no começo do do. Também é uma outra possibilidade, tá? Ah, agora entendi. Obrigado. Nada. Bom. E até por isso que eu acho legal, de vez em quando, eu implementar, para vocês observarem outro código, possibilidades, né? Para vocês irem formando
o que vocês preferem. Por exemplo, esse do inicializar com -1 e incrementar aqui é uma que várias pessoas gostam também, quando vão usar do, tá? Daí é um critério pessoal mesmo, um gosto, né, um estilo que cada um vai ter, beleza? Que vai desenvolver. Bom, está feita a entrada de dados e também está feito o processamento, porque a gente já descobriu a maior nota, que está na variável nota, e o RA da maior nota, que está na variável maior RA. Ai, desculpa, eu ainda continuo. Só parênteses, né? Tá fazendo 10 dias que eu tomei a segunda dose da AstraZeneca. Acho que eu falei na semana passada para vocês. E, enfim, daí atacou minha garganta agora que tá melhor. Nossa, porque no fim de semana até segunda-feira, principalmente, nossa, tava terrível. Então, de vez em quando eu vou mutar aqui. Quando eu mutar é que eu tô me matando de tossir desse lado aqui. Não liguei não, tá? De vez em quando eu vou mutar. Então, das nossas partes aqui, fizemos entrada de dados e já fizemos processamento. Eu gosto também de já fazer o processamento, senão a gente podia ter feito só a entrada de dados, depois fazer um for com o processamento. De boa. Como a gente já fez os dois, agora é só fazer a saída. Então, vamos lá. Vou testar. Se o i é igual a 0, tipo, se o cara não entrou com nenhum aluno, né? O primeiro já o RA era 0, eu vou dar um cout aqui. Não há alunos. Tá? Else. Deixa eu colocar mais para cá. Else. Daí, na saída, o enunciado pedia para imprimir os dois vetores. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Cout. Vetor RA. Depois for. Lembra que no i a gente acabou armazenando quantas pessoas tem. Então, no for, eu vou usar um outro índice. Então, observem aqui, vou declarar uma outra variável. A variável j. Ó, tá lá destacado. Beleza? Declarei uma variável j para os meus fors aqui. Então, para j de 0, enquanto j menor que i, j mais, deixa eu colocar um /n aqui no vetor de RA também para dar uma separadinha. Aqui eu vou colocar um espaço também. Nem precisaria mais para dar uma separadinha. E vou dar um cout. Vou colocar na linha de baixo. Ó. Vou dar um cout. RA. Índice J. E vou colocar um espaço. Bom, aqui cabe uma outra observação que muita gente não, 2 ou 3 grupos não conseguiram resolver o problema basicamente porque erraram nesse primeiro parâmetro aqui. Aí colocaram uma desigualdade, tipo J menor que 0. Então, ó, só lembrando, vou até separar mais um pouquinho aqui. Os parâmetros do for são assim, ó, o primeiro é uma atribuição, geralmente de onde começa o índice.
Legal? Então, eu vou querer começar com o meu J valendo 0. O segundo parâmetro é eu vou fazer enquanto... Então, eu vou fazer aqui o for enquanto o J for menor que I. Beleza? Uma outra coisa que também impediu algumas pessoas de fazerem foram as expressões booleanas. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, ó, enquanto... Percebam que as expressões booleanas, elas são binárias. Ou seja, elas comparam duas coisas. Aqui elas estão comparando I, se I é menor que 30. Aqui ela está comparando se o RAI é diferente de 0. Alguns grupos, algumas duplas colocaram assim, por exemplo, enquanto I menor que A menor que 30. Tipo assim, com 3 parâmetros. Não. Então aí vocês vão ter que separar. Por exemplo, enquanto I menor que 30 e I maior que 0, por exemplo. Tá bom? Então, sempre as desigualdades, sempre binárias, ou seja, com 2 parâmetros. Tipo, estou comparando I com 30, não posso comparar I com 30 com 0 na mesma. Eu teria que compor com AND ou com OR, por exemplo. Beleza? Tá. A outra que foi bastante... teve pelo menos 2 grupos que a lógica estava certinha. Eles só erraram em uma dessas 2 coisas aqui. O resto, nossa, estava perfeito. Tá? Então, e do for, primeiro, é uma atribuição, que é onde começam os índices. É sempre o índice que você vai mudar aqui dentro do for. Depois, é um enquanto. Eu vou fazer o for enquanto o J for menor que I. E o terceiro parâmetro é o incremento, que normalmente tem a ver com esse primeiro parâmetro aqui, ó. Então, o J começa do 0, eu vou incrementando. Então, a próxima vez o J vai valer 1 e assim por diante. Beleza? Tá. Bom, aqui, imprimir meu vetor de RA. Um outro detalhe é assim, ó. Aqui eu poderia colocar chaves também, tá? Mas quando eu tenho um comando só no for, as chaves são opcionais. Então, às vezes, eu não vou pôr chaves, beleza? Eu podia colocar abre chaves aqui, fecha chaves aqui, beleza? Mas, de novo, quando tiver um comando só no for, no while, no do, por exemplo, eu não preciso de chaves, daí as chaves são opcionais. De boa? Então, eu vou imprimir o vetor de RAs, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que é basicamente o mesmo código, e vou imprimir o vetor notas. Para o vetor notas também, vou fazer J de 0, enquanto J menor que I, J++, e vou imprimir o vetor notas. De boa? E, para terminar, o enunciado falava na parte de impressão, imprimir os 2 vetores e depois imprimir o maior RA e a maior nota, né? Então, vamos lá. Vamos pular uma linha. Então, barra N de new line, né? O aluno de RA, então, espaço. Faltou direcionamento. De RA. Desculpa, não deu tempo. De RA maior RA. Dá um espaço aqui. Obteve a maior nota da sala. Aí vou mostrar a nota, né? Aí mostra a nota. E fecha o parênteses. Cadê parênteses? Beleza. Tá?
Dá uma testadinha aí, vou testar aqui também, tá? Não tem como mostrar o teste aqui para vocês, como vocês viram, não tá compartilhando o dev. Deixa eu ver se tem algum problema aqui. Aqui, ó. Aqui ficou uma vírgula a mais, ó. Bem aqui, ó. Não sei por que eu digitei essa vírgula, mas tá lá. RA nota 0. K1, 2. RA nota 1, 2, 5, 4, 0 e 9. Aí, os dois vetores, o aluno de RA4 obteve a maior nota da sala. De RA2 obteve a maior nota da sala 4. Então, provavelmente é isso. Vejam se está faltando o último fecha-chaves aqui também. Beleza. Vou copiar aqui. Deixa eu ver se vai. Tá. Caso alguém queira depois dar uma olhada. Enfim, foi uma coisa bem rapidinha, assim, tá? Pra gente discutir algumas possibilidades, né? Tá bom? Dúvidas desse exercício? Ficou mais claro para quem não tinha ficado tão claro? De boa. Joia. Olha, os exercícios dessa semana são esses aqui, tá bom? Tá lá no Canvas, arquivos, e tem exercícios tanto de vetor, que é o tema da semana passada, e strings e matrizes, que são o tema dessa semana lá na aula teórica, né? String é um tipo de vetor também, né? Um vetor de caracteres. E matrizes também são bem parecidas com vetores, só que em vez de ser unidimensionais, elas podem ser n-dimensionais, né? Tipo bidimensionais, tridimensionais, etc. Bom, tem alguns exercícios aqui. Eu vou propor para a gente fazer 3, para vocês fazerem, tá? Depois a gente pode fazer junto também, tá? Então vamos ver o primeiro. Fazer um programa que faz a leitura de um vetor com n inteiros. Você primeiro lê n e daí lê o vetor, tá bom? Você sempre pode colocar um tamanho máximo para o vetor, beleza? Tipo 30, tá? Porque, como a gente vai ver em estruturas de dados, com alocação dinâmica, aqui em ALP, a alocação é estática, ou seja, você tem que falar já qual o maior número de posições que você vai usar, tá? Tipo 30, tá? Então, fazer um programa que faz a leitura de um vetor com n inteiros, n deverá ser lido, você pode supor, por exemplo, o máximo 30, e multiplica cada elemento desse vetor por um valor k. K também deve ser lido. Aí depois você vai imprimir o vetor lido, o valor da variável k e o vetor multiplicado por k. Beleza? Por exemplo, se o seu vetor é 1, 2, 3, 4, o seu k, o seu multiplicador é 2, você vai multiplicar cada elemento por 2, que vai ser
vai passar de 1, 2, 3, 4 para 2, 4, 6, 8. De boa, tá? Vocês podem tanto usar um vetor só, quanto dois vetores. Um vetor original e o outro para multiplicação. De boa? Vamos fazer esse aí? Então vai lá, tempinho para vocês. Quem for conseguindo, coloca aqui no chat, tipo, que conseguiu, ou quem tiver dúvidas, coloca a dúvida aqui no chat também.
Legal, Pedro. A ideia é a seguinte, bom, lá no Canvas, arquivos, deixa eu até checar os conteúdos que tem lá. Canvas, acho que você sabe qual plataforma que eu estou falando, né? Daí tem uma área para cada disciplina, e na nossa disciplina tem uma prática e uma teórica, e elas andam juntos. A primeira coisa, a gente tem 3 grupos de exercícios. 2, na verdade. Você pode pensar na semana 2 e na semana 4, tá? A ideia seria começar pelos exercícios da semana 2. Na semana 1, tem também um conjunto de slides lá que chama ALP Lab 01 Compilador C, que dá alguns endereços, por exemplo, para você baixar esse dev C++, esse compilador, instalar, tá? Tem outros compiladores também lá enfim, nesse grupo de slides, de você baixar, eles são gratuitos, baixar e instalar na sua máquina, tá bom? E daí começar fazendo os exercícios da semana 2. Eu não sei se você vai ter, como é que a Ângela vai fazer, tipo, se vai ter alguma reposição, alguma coisa assim. E daí fazendo lá, né, tipo, na parte teórica, iria ajustar aqui. Mas se além disso, se você tiver alguma outra dificuldade, quiser que eu passe alguns exercícios à parte para você, eu posso fazer, tá bom? Isso serve para qualquer outros também, ou que tenha entrado depois, ou que, enfim. Entrei no curso hoje, nossa. Uhum. É, natural, né? Que a gente está na 4ª semana já. Então, enfim, legal. Daí qualquer coisa, você vê aí, vê esse conjunto de slides, começa pelo. Já está numerado. 1, 2. O 3 você pode esquecer, porque o 4 envolve o 3, tá? Também, tá? Mas eu deixei lá. Então, 1, 2 e 4, faz nessa ordem. Qualquer coisa você me dá um toque. De novo, de nada.
Estão conseguindo fazer? Alguma dúvida? Ah, Pedro, uma outra coisa que tem são as aulas gravadas, tá? Então, isso é uma coisa legal de ver. Eu não sei se já te falaram, mas no OneDrive, que fica aí na sua área logada do aluno, né? Tem os aplicativos da Microsoft. Um deles é o OneDrive. E daí, você navegando lá, você vai ter as aulas gravadas. Então, isso provavelmente possa ajudar você também, tá bom? Se você tiver algum problema em encontrar as aulas anteriores gravadas, as minhas pelo menos, aí você fala para mim que daí eu subo para você no YouTube, alguma coisa assim. Ah, legal, legal. Interessante, nessa turma tem dois caras com sobrenomes super conhecidos, gente lá da Engenharia da Computação da Unicamp. O Lotufo, que era um professor lá, não tive tanto contato com ele, e o Gomide, tem um outro cara que tem sobrenome Gomide aqui na turma, o João Vitor, né? Que foi meu orientador de doutorado, faz muito tempo atrás. Achei engraçado ter os dois sobrenomes aqui nessa turma. É. Então, o João Vitor e o Gomide, o Fernando Gomide, ainda era Campos Gomide. Era Fernando Antônio Campos Gomide. E o Lotufo também era. Enfim, eu estudei faz bastante tempo, né? Eu terminei meu doutorado em 96. Vocês não eram nem nascidos, né? Faz 25 anos que eu já terminei. Mas o Gomide, o Fernando Gomide, foi meu orientador. Então, nossa, tenho muita gratidão por ele. Nossa, demais de bom. Legal, pessoal. Algumas pessoas começaram a terminar aqui o exercício.
Vamos esperar mais pessoas. Quem for terminando, faz o 4. 4 é um exercício interessante. Vou só um tempinho para vocês. De repente a gente pode fazer o 4 na semana que vem, se vocês não conseguirem. Por isso que eu vou pedir esse tempinho só para explicar, para daí vocês fazerem em casa, tá? Daí a ideia é fazer todos, né? Mas a ideia, tipo, vou fazer alguns aqui com vocês, né? E esse eu posso fazer junto. Então é legal que todo mundo tenha feito ou tentado fazer. O 4 e o... Vamos ver. O 7 e o 9 também, de strings, tá? 4, 7 e 9 a gente pode fazer semana que vem, juntos. Igual a gente fez o primeiro. Então a gente vai fazer logo no começo, tipo, para vocês já terem feito, tá bom? Pelo menos tentado fazer, de boa? Ó, o 4 eu acho interessante assim, para verificar se uma matriz é simétrica. Então vamos ver o enunciado para ver. Provavelmente, como vocês estão fazendo o 1, para muita gente não vai dar tempo de fazer, então, para fazer em casa, tá? 4, 7 ou 9. Então, 4. Uma matriz é simétrica se ela tiver dimensão n por n, portanto, ela tem que ser quadrada, tá? O mesmo número de linhas é o mesmo, né? Tem a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Por exemplo, aquela 3 por 3. Legal? E quando A e J for igual a AJI, ou seja, tipo, essa posição aqui, ó, deixa eu ver se está aparecendo no meu mouse e tal. Essa posição aqui, ó, é primeira linha, primeira coluna. Então, invertendo 1, 1, dá 1, 1. Beleza. Ó, essa posição aqui é primeira linha, segunda coluna. Tipo, posição 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Tem que ser igual à posição 2, 1. Então, a posição 1, 2 tem que ser igual à posição 2, 1. Tem que ser igual à posição segunda linha, primeira coluna. Ó, esse aqui, ó. Por isso que esses dois caras são iguais. Beleza? Esse aqui, ó, ele está na primeira linha, concordo? Na terceira coluna. Ele tem que ser igual, então, a posição dele é 1, 3. Primeira linha, terceira coluna. Ele tem que ser igual ao cara que estiver na posição 3, 1. Ou seja, da terceira linha, primeira coluna. Será que ele é igual ao cara que está na terceira linha, primeira coluna? É, legal? E a gente vai fazer isso para todo mundo. Ó, esse cara aqui está na posição 2, 2. Segunda linha, segunda coluna. Ele vai ser igual a ele mesmo. Beleza. Esse cara aqui está em qual linha? Segunda linha. Qual coluna? Terceira coluna. Então, ele está na posição 2, 3. Segunda linha, terceira coluna. Invertendo, ele tem que ser igual o cara que está na posição 3, 2. O cara que está na terceira linha, segunda coluna. Legal, esse aqui. E esse aqui está na posição 3, 3, invertendo 3, 3 dá 3, 3 mesmo, ele é igual a ele, de boa. Quando isso acontecer, ou seja, quando a matriz for quadrada, né, tiver a mesma quantidade de linhas e colunas, e todos os elementos do vetor, né, cada A e J tem que ser igual ao AJI, isso que a gente acabou de fazer. Daí ela é simétrica. Legal? Então vocês vão ler uma matriz e imprimirem no final se ela é simétrica ou não simétrica. De boa, mas vamos terminar o primeiro aqui. Ainda estou aqui para gente resolver o primeiro. Só porque, como tem gente terminando, né? Só para eu encaminhar o pessoal para fazer outros exercícios. A gente está fazendo esse aqui.
Professor, Oi? esse primeiro aí eu não entendi essa parte de fazer a leitura de um vetor com N inteiros. Tá, então você vai ler N, tá? Fala, digite um número inteiro. Aí você vai ler no seu CN, você vai ler o N. Tipo assim, se o cara digitou 4, aí você vai ler 4 números. Se o cara digitou 10, você vai ler 10 números. Você vai colocar esses números num vetor. Então, essa é a primeira parte. Você vai falar, quantos números tem o seu vetor? Aí ele vai falar 10. Esse é o seu N. Legal? Aí você vai fazer um for de 10 números para ler esses 10 números e colocar no vetor. De boa? Essa é a primeira parte da entrada de dados. A segunda parte da entrada de dados é fácil. Você vai perguntar qual o valor do K. Tipo, por que número você quer multiplicar esse vetor? Aí o cara vai digitar um número só e você vai guardar numa variável K. Então, o que você vai ter? Você vai ter um vetor com N números. Tipo assim, se o cara digitou 10, você vai ter um vetor com 10 números. E um K, que você vai multiplicar. Por exemplo, o cara digitou 2. Então, todos os elementos do vetor, você tem 10 elementos do vetor, você leu naquele for os 10 elementos. Você vai multiplicar cada um deles por K. Você vai multiplicar cada um deles por 2. E isso que vai gerar sua saída. Sua saída, então, você vai ter que imprimir o vetor com os N números, exemplo, os 10 números que você leu. Você vai imprimir o K, falar, o valor multiplicador que você escolheu foi 2, por exemplo. E daí você vai imprimir. O valor resultante é. E daí cada posição do vetor original você vai multiplicar por 2. Exemplo, se o cara digitou um vetor 1, 2, 3, 4, 5 e o multiplicador é 2, aí você vai imprimir 2, 4, 6, 8, 10. Tipo, o 1 você multiplicou por 2, depois o 2 por 2 deu 4, o 3 deu 6, o 4 deu 8, o 5 deu 10. Deu para entender? Ah, entendi. Então ele vai multiplicar o valor que eu li lá no vetor. Isso, que é esse K aí do enunciado. Ah, beleza. Falou. Pessoal, quem está fazendo um, vai pensando o que você teria que fazer daqui por diante para dar certo. Tá? O que está faltando para você fazer, o que está faltando corrigir ou digitar. Beleza? Enquanto você pensa nisso, a gente vai fazer, daqui um pouquinho a gente faz juntos, tá bom? Mas é legal que você tenha isso na cabeça para a gente, quando a gente fizer juntos, você ver se era isso mesmo que estava faltando no seu, tá bom? Então pensa nisso. O que está faltando para você terminar esse exercício?
Bom, então com isso, vamos fazer eles juntos, tá? Para daí depois vocês ficam com essa lista, né? Em particular, o 4, como é que eu falei? O 7 e o 9, tá? Você vê que não tem como a gente fazer todos os exercícios juntos, né? Então eu faço alguns, né? Tipo um de cada tipo, mais ou menos. Vamos fazer esse aqui. Então vamos ler de novo o enunciado. Fazer um programa que faz a leitura de um vetor com n inteiros. N deverá ser lido. Então a gente vai ter que ler o n e daí ler o vetor com n números. N inteiros, tá? E multiplica cada elemento do vetor por um valor k. K também deverá ser lido. O enunciado não fala se k pode ser um inteiro ou pode ser um float. Tanto faz daí, tá? Normalmente, isso não é regra, mas, por exemplo, IJKLMNN, tipo assim, MN, tipo assim, OP, Q, normalmente são números inteiros. E X, Y, Z, tal, normalmente são números reais. Então, eu vou supor que K é inteiro. Cada um, como não está explícito, cada um pode supor o que quiser, tá? Se é inteiro ou se é float. Eu vou supor que é inteiro. Imprimir o vetor lido, o valor da variável k e o vetor multiplicado por k. O produto por k é dado por, tipo, se um vetor y da posição i vai ser o vetor x da posição i vezes k. Talvez eu não precisasse, na verdade eu não preciso de 2 vetores, né, para esse exercício. Mas como aqui está falando para imprimir o vetor lido, o k, e o vetor multiplicado por k, eu vou seguir o enunciado, depois que declarar, eu vou usar 2 vetores, tá bom? Mas para gerar a saída, um vetor só seria suficiente. Então vamos fazer juntos. Vou apagar aqui. É o exercício anterior, tá? Deixei só a diretiva lá. E... Okay. Bom. Peraí. Compartilhei o outro. Bom, daí vocês façam no compilador, né? Vocês viram que não está compartilhando. Então, eu peguei o anterior, né? O exercício anterior. E, enfim, só dei uma limpadinha nele. Tá? Então, vamos declarar primeiro as variáveis. A gente vai ter várias variáveis inteiras. Se faltar alguma, a gente coloca de novo, né? A gente vai ter o i, que vai ser o nosso índice dos fors. Vai ter o k e o n, que é tipo, o n é quantos elementos vai ter no vetor, né? E o k é o multiplicador. E os vetores, como a gente falou, a gente podia até usar um vetor só. Mas como o enunciado fala vetores, eu vou, enfim, declarar os dois. Usar os dois, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso mesmo? Bom, primeiro fazer a entrada de dados, depois processamento e depois a saída. Não é isso? Então, primeiro a entrada de dados. O que eu tenho para entrada de dados? A primeira coisa é para o usuário digitar o n, que é o número de elementos do vetor, e o k, que é o multiplicador. Beleza? Então, eu vou pedir para o usuário digitar isso aí. Então, cout. Número de valores e multiplicador. Aí peço para ele digitar o número de valores e o multiplicador. E daí vou entrar com o n e o k.
Lembrem sempre que quando a gente coloca mais de uma entrada na mesma linha, quando vocês forem fazer entrada de dados, vocês podem entrar com N e dar Enter, entrar com K e dar Enter, ou entrar com N espaço K, tipo 10 espaço 2. Aí está dizendo que o N é 10 e o K é 2, por exemplo. Tá bom? Podem testar isso aí. Bom, vou fazer um testezinho aqui. Tipo, se o K for maior que 30, não vou conseguir fazer nada, porque nem tem espaço no vetor. Ou se o K for menor que 1, tipo, o vetor tem 0 posições, ou número de posições negativas, tipo assim. Aí eu vou dar um cout, vou avisar para ele, tipo, números inválidos. Beleza? Else. Aí sim vou fazer meu processamento. Bom, a gente já fez toda a entrada de dados? Ainda não, né? A gente entrou com o N e com o K. Agora tem que entrar com os valores do vetor. Então é isso que a gente vai fazer agora. Agora a gente já viu que o número tá correto, né? Tipo, o cara digitou um valor entre 1 e 30, né? E daí, então, tá certinho. Beleza? Então, daí eu vou fazer a entrada de dados. Vou ler o vetor. Então, vou dar cout. Digite os valores do vetor. 2 pontos. Fecha aspas. Tá. E daí, agora, eu já sei exatamente quantos números eu vou ler. É o N que o cara digitou. Então, quando eu tenho uma repetição, quando eu sei já quantas vezes eu vou fazer repetição, o comando mais adequado é o for. Por isso que normalmente com vetores, matrizes e strings, o comando que a gente mais usa é for, porque a gente tem espaços fixos, né? Tipo tamanhos máximos, por exemplo, para vetores, matrizes e strings. Tá bom? Então, vou usar um for. Lembra sempre dos 3 parâmetros. Primeiro é de onde eu vou começar. Começar na posição 0. Então, i recebe 0. Segundo é a condição. Eu vou fazer enquanto i for menor que n. Então, eu vou fazer de 0 a n menos 1, que vai dar n vezes. Beleza? Então, quase sempre fazendo assim dá certo, que a gente faz n vezes. De 0 a n menos 1. Então, esse vai ser o nosso for. O i começa em 0, enquanto i for menor que n, e a cada vez eu incremento i. I mais mais. E daí, vou dar um cout. Dar um espaço aqui. Vou colocar o i, tipo, para posição 0, 1, 2, 3, tal. Vou colocar 2 pontos. Só para o usuário sacar que ele tem que colocar alguma coisa lá na frente. Então, vou imprimir o i. E daí, vou ler. Vou dar cin. Vou colocar na posição i do vetor 1, do V1. Então, primeiro elemento eu coloco na posição 0, depois na posição 1, depois na posição 2, até a posição n-1. E daí, vou ter colocado os n elementos. Tá bom? Bom, terminei minha entrada de dados. Né? Já li o n, já li o k e já li o vetor. De boa?
O que está faltando agora? Então, ó, fiz a entrada de dados, processamento, saída. Agora eu vou fazer o processamento. O que o enunciado pede para a gente? Ele pede para a gente gerar um segundo vetor, né? Multiplicando cada posição do vetor inicial. Eu tenho que multiplicar cada posição por k. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, como a gente vai fazer para cada posição, o nosso for vai ser igualzinho. Vai começar com i igual a 0, enquanto i for menor que n, para fazer n vezes, de novo, de 0 até n menos 1. Beleza? Então, for, ele colocou em maiúsculo aqui o corretor, deixa eu voltar. Aqui, de novo, eu podia abrir chaves, mas como eu vou colocar só um comando, eu vou colocar aqui na frente mesmo. Então, eu vou fazer que o V2 na posição I vai receber K vezes o V1 na posição I. Legal? Esse já é o processamento. Tá? Ele vai pegar cada posição do vetor, as N posições, e vai multiplicar por K. Se vocês acharem estranho aqui, ó, vocês podem colocar as chaves. Tipo assim. Deixa eu colocar a chave, vai. Não sei se eles vão achar estranho, não. Mas não precisa, tá? Pode ser daquele jeito. Normalmente eu faço sempre, pra falar a verdade. Quando é um comando só. Beleza? Multipliquei cada elemento por K. Bom, já fizemos a entrada de dados, já fizemos o processamento, agora é fazer saída. Então, Cout. Vou imprimir vetor 1. Para imprimir o vetor 1, mesma coisa. For i de 0 enquanto i menor que n, i mais. Vou colocar aqui na frente, tá? Sem chaves. Cout. Eu vou imprimir o V1 na posição I. Depois, só para separar, eu vou imprimir um espaço. O que mais que está faltando? Vou imprimir o K. Então, vou colocar lá, /n, aí coloco K aqui, 2 pontos. Aí imprimo o K. E depois, para imprimir o vetor 2, vou até dar um Ctrl C aqui. Para imprimir o vetor 2, é a mesma coisa que o vetor 1. Só vou trocar de V1 para V2. E aqui o fecha do else. Estou aqui. Beleza? Pedir para vocês testarem.
Beleza? Tá. Infelizmente, hoje eu não consegui compartilhar mais. Compartilhar o dev, né? Mas a gente está fazendo aqui. Vou colocar o código em vez de colocar a imagem. Beleza? Então, o código tá aí enfim, no chat de vocês. Beleza? Então, façam, por favor, aquele da matriz simétrica e o de strings, tá bom? Para daí a gente fazer junto e tirar dúvida semana que vem. Quem puder, faça todos os exercícios. Claro. Nossa, tá todo travado aqui. Tô tentando entrar aqui para fazer a chamada, mas tá todo travado o sistema. Vamos ver. Começou a carregar. Vamos ver que horas são. Faltam 2, né? Vamos ver. Se ele destravar, ele aparentemente está começando a carregar. Tá. Não quer muito carregar, não. Não, já abri outra janela também não. Deixa eu fechar umas coisas aqui. Carregando. Não, moçada, de boa. Daí hoje a gente fica com presença coletiva, tá bom? Né? E aí tem culpa, o sistema não tá carregando, enfim, a gente tava no horário. E é isso então, tá bom? Testem esses exercícios, refaçam os anteriores. E obrigado pela presença, moçada. Valeu para vocês. Até semana que vem. Valeu, até. Falou.